E para trazer mais detalhes sobre a doença, nós convidamos a Atualpa Soares, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Saúde. Obrigado, eu que agradeço em nome da Prefeitura e da Vigilância Ambiental de poder estar falando um pouco mais aqui sobre leptospirose com vocês e com a população de Fortaleza. A gente abre esse espaço para fazer um alerta à população. A doença tem esse nome difícil, leptospirose. A gente pensa às vezes que ela não tem mais incidência, mas ela tem. Pelos registros, de 2021 a 2023, foram 111 casos de leptospirose aqui em Fortaleza, com 16 óbitos. Então, ainda temos morte pela doença. Que doença é essa, Atualpa? Bom, doença que o nome complicado vem do nome do micro-organismo que causa, né? Leptospira, por isso o nome leptospirose. É um micro-organismo que causa doença em vários animais, além do próprio homem. Ela é transmitida pelo rato, então pode causar a doença em si no roedor, mas não é tão comum, mas pode em cães, em bovinos. E qual é o papel do roedor do rato nisso, né? O rato ele tem vamos dizer assim, uma convivência mais harmônica com o micro-organismo. O que quer dizer isso? Que ele consegue carrear, ter o micro-organismo, né, e dentro de si, não necessariamente causando a doença. Então, o que ele faz à medida que ele vai andando, vai na sua vida natural, né, do roedor, ele vai urinando e transmitindo, ou seja, carreando o micro-organismo, contaminando através da urina. Essa urina, a gente acaba contactando ela direto ou indiretamente. Diretamente, por exemplo, às vezes o animal pode urinar num alimento, num plástico e você não perceber e acabar de alguma forma, né, contato desse alimento com você ou dessa urina com você. E esse indireto, que é o mais comum, até onde a gente percebe, que é onde ele urina, com essas chuvas principalmente você acaba carreando, né, essa água contaminada e a pessoa acaba contactando de alguma forma, ou numa enchente, ou pelo trabalho, ou acaba ingerindo de alguma forma. Enfim, esse contato faz com que o micro-organismo penetre no ser humano e aí sim, a partir da penetração, ele começar a desenvolver e causar a doença como nós conhecemos. Daí que a nossa principal estratégia de combate seja justamente essa de trabalhar no controle do roedor. Ainda falando sobre a contaminação, quando eu tenho contato com essa água suja, já com a urina do rato, eu preciso estar com alguma feridinha, alguma lesão para que a bactéria entre ou não? Ela facilita e é a principal porta de entrada. Às vezes o simples contato, ele não quer dizer que a pessoa vai adquirir, né? Obviamente ela tem que ter essa possibilidade de penetração. Então, realmente através de lesão, a principal forma de entrada, ou através da ingestão. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes a gente pensa numa lesão algo grave e grande, mas às vezes uma simples ferida pequena, que muitas vezes ela é imperceptível, de unha que foi demais, ela pode ser o suficiente. Então, o que é que a gente chama a atenção? O contato, né? Essa exposição. Como é que a gente associa o risco? Tem trabalhadores ou tipos de exposição que já se colocam no risco frequente. Por exemplo, alguém que trabalha com limpeza de fossas, de córregos, de riachos, dessas áreas onde a gente tem esse acúmulo de água. E a outra, quando você perceber que na sua casa, na sua redondeza ao redor, você está começando a perceber a presença de ratos com maior frequência. Então, teve essa presença dos roedores, você pouco depois apresentou essa sintomatologia, você tem de lembrar de falar isso quando você for atendido na questão dos sintomas pela equipe médica, para que ele possa fazer essa associação para tentar levar também um diagnóstico e a suspeita para a leptospirose. Quais são os sintomas? Os sintomas, e é o grande problema, eles têm uma fase inicial e numa fase mais avançada. Na fase inicial, eles se mascaram, se misturam com diversas outras doenças. Período de chuva ele já é comum. Resfriados, viroses, influenza, dengue, chikungunya. Então, ele se mascara com todos esses por quê? Porque você pode apresentar febre, dor de cabeça, vômito, dor no corpo, principalmente nas panturrilhas, né? A batata da perna, mas
pode apresentar dor em outras partes. Então, tudo isso, se você for atendido... E a urina preta? A urina preta, ela geralmente ela vai no mais avançado. Ela pode ser apresentada dor a urinar, mudança de coloração, mas o que é a urina preta? Isso já é um sinal de que está tendo hemorragias, né, extravasamento de sangue. Então, a urina não necessariamente ela vai apresentar os pontos de sangue, ela vai ficar com a coloração mais escura, que é o que a gente chama da urina preta. Isso geralmente é um sinal mais avançado, porque quer dizer que o micro-organismo ele já, vamos dizer assim, ele adentrou muito, se reproduziu muito dentro do organismo e já começa a dar sinais de... Ele afeta principalmente o sistema renal, é um dos mais afetados. E aí tem a questão da urina, da dor a urinar. Então a urina preta, ela, geralmente, ela já vem com um avançar da doença. Os primeiros sintomas geralmente são esses, vamos dizer assim, um pouco mais brandos, que se parecem com outras doenças. E o que é que a gente usa para o diagnóstico diferencial? O diagnóstico de laboratório mesmo, ele é um pouco mais complicado, né? Para você conseguir fazer. Então, a gente vai muito do acompanhamento, mas também do histórico. Então, se você teve esse histórico de exposição ao risco, de contato com enchente, com região alagada, notou a presença de roedores mais intensa na sua casa, então isso é uma sinalização para a equipe de saúde da suspeita de leptospirose, e aí sim ela vai dar uma atenção diferencial para isso. Por isso que a gente sempre chama a importância do relato para a equipe médica. Então faça esse relato, que você teve contato, quando foi, enfim, para que ele possa ter essa sensibilidade. Nos casos extremos em que acontece a morte do paciente, é porque não buscou atendimento médico a tempo, ou a pessoa já tinha comorbidade? O que a gente vê no óbito, né, diferente de outras doenças, obviamente quanto mais sensível é o indivíduo, ele tende a ter uma tendência maior natural a ter um agravamento e uma taxa de letalidade ou óbito maior, né? Então, se é mais idoso, uma criança ou tem uma comorbidade, isso pode ter uma interferência. Mas, no geral, o que é que a gente percebe? É que a pessoa teve esses primeiros sintomas, ela opta muitas vezes por não buscar o atendimento por diversos fatores, né? Dos mais variados possíveis, mas dos principais é um costume, que eu diria brasileiro e cearense, primeiro, ou da automedicação, ou da medicação no balcão da farmácia. Então a pessoa chega, estou com febre, estou com dor, estou com isso, ela faz essa automedicação. E aí o que é que acontece? Ela consegue mascarar o curso da doença, ou seja, passou minha dor de cabeça, passou minha febre, estou me sentindo bem, estou melhor. E aí ela continua, só que o micro-organismo está lá e ele vai continuar o seu ciclo, obviamente interno, né, de multiplicação e de levar o indivíduo a essa piora. Quando esses sintomas se agravam, que aí sim a gente tem sintomas mais leves, a pessoa pode ter desmaios, fraqueza, voltar a ter febres e febres mais intensas, dificuldade a urinar, dor abdominal, aí ela já está mais avançada. E isso é que é o risco, porque quanto mais avançada, aí mais difícil é o tratamento, mais delicada é a situação imunológica da pessoa, e muitas vezes quando ela vai buscar o atendimento, ela já está no estágio que a medicação já não consegue fazer o efeito, infelizmente algumas vêm ao óbito. Então esse atendimento precoce, essa detecção precoce, ela é fundamental, vamos dizer assim, para que a gente não tenha esse agravamento e o risco de óbito. E por isso que é tão importante a gente falar, bater novamente, deixar bem marcado a questão dos cuidados que a população em geral deve ter. Os profissionais, como você falou, né, que tratam aí enfim, com lixo, também tem uma preocupação maior, mas eles já estão orientados. A população, o que a gente pode levar de informação para a população? Para a população, a gente sempre coloca que assim, a prefeitura faz 2 trabalhos que a população pode fazer também. A prefeitura que eu digo na questão da vigilância ambiental. O primeiro é um que a gente chama de antirratização, ou seja, evitar ou expulsar o roedor de perto de você. Então essa antirratização, ela passa por 2 fatores, mas o principal deles é a questão de limpeza e de higiene. Todo animal e praga urbana, como a gente fala nesse período, né, o que a gente chama de praga urbana, esses animais que entram no nosso convívio, mas que são incômodos. Escorpiões, ratos, baratas, formigas. Então a gente precisa tirar alguns as que a gente brinca, mas os 3 principais: abrigo,
água e alimento. Então a gente tem que evitar dar acesso a eles disso. Então se a gente evita, não deixa alimento exposto, coloca bem fechado, lacrado, limpa a nossa casa, retira o lixo muito bem, coloca no dia de coleta. Você tem que ficar dentro de casa, deixar em recipientes tapados, bem vedados, né? Água e alimento também, o que é que a gente vê muitas vezes? Pessoas que têm um quintal e deixam água e alimento à vontade para cães, para gatos, às vezes principalmente gato que tem um transcurso de passeio, né, vamos dizer assim, maior do que o do próprio cão, sai, volta, vai e volta, e a pessoa opta por deixar lá. Então tudo isso também, além do gato, ela faz com que outros animais possam vir se alimentar ou beber dessa água. Então realmente é colocar em horários certos, deixar a sua casa o mais limpo possível, nada de entulho, nada de matagal no quintal, tá sempre preocupado com essa limpeza. Então isso são as regras básicas. E, no geral, você tem outras condições que, por mais que às vezes sua casa esteja numa condição adequada, o ambiente muitas vezes não. Tem um terreno baldio, é próximo de bocas de lobo, de acessos de esgoto, de riachos, de córregos, um acúmulo, uma rampa de lixo que fizeram. Então, tudo isso pode proporcionar. E aí, nessas situações, a prefeitura entra também fazendo o mesmo serviço, seja limpeza, seja retirada de lixo, de entulho, né? Às vezes mesmo em locais privados, ela entra entendendo o risco à saúde pública, então a gente acessa muitas vezes o terreno privado, às vezes quando ela faz essas ações, ela de outra forma cobra do dono do terreno, né? Então ela tem outros mecanismos legais, mas ela não deixa de fazer. E nessas circunstâncias onde a gente também, por mais que faça, tem situações que não é o suficiente, aí a gente recomenda o segundo serviço, que é o que a gente chama de desratização. Aí realmente é o controle populacional do roedor. Aí a gente utiliza, né, produtos específicos para fazer o controle desses roedores na área. Então, a gente faz como serviço público, mas alguns locais privados, seja imóveis ou residenciais ou comerciais, podem fazer. Então, nesses casos, a gente recomenda o quê? Não fazer de qualquer forma. A gente sempre recomenda que busque uma empresa privada ou um profissional que tenha o conhecimento para lhe orientar. E aí a gente sempre fala da Associação dos Controladores de Praga do Ceará, que a população pode procurar. Por quê? Porque lá tem empresas cadastradas, treinadas e queira ou não queira, eles também podem dar essa orientação. O importante é que você tenha esse cuidado, que a presença do roedor é um risco e que você tem que evitar ao máximo. Evitar é o quê? É fazer com que ele não chegue, não dar as condições para que ele chegue e se instale. Depois de instalado, muitas vezes é muito mais difícil. Por quê? Porque você não sabe onde ele está, você não consegue identificar, e aí é melhor evitar que ele entre primeiro, né, do que depois que ele entrar fazer o serviço. A gente vê muito em calçadas de supermercados aquelas caixinhas triangulares que tem o aviso lá que é para roedores. Isso. Esse dispositivo é indicado só para empresas ou para quem tem quintal grande também pode ser utilizado? Qualquer pessoa pode fazer, inclusive nessas caixas, né, que são caixas próprias para que você faça o controle de roedores, tem lá às vezes o nome da empresa, né? Então, por isso que a gente sempre fala que não cita empresa, mas que procure e que tem a CEPRAG, que é a associação. O que eu chamo a atenção é que, da mesma forma que a automedicação é um risco, a gente não fazer por conta própria. A colocação desses produtos também é um risco. Porque grande parte desses produtos, eles podem ser categorizados como produtos que possam causar intoxicação, né, ou envenenamento. E aí isso pode afetar muitas vezes crianças, isso pode afetar animais e o prejuízo é maior. Então ele tem que ser usado e orientado porque tem conhecimento. Não só pelo risco da intoxicação e envenenamento de terceiros, mas porque se mal utilizado, ele pode não ter efeito ou pode ter uma coisa que a gente chama de efeito rebote, que é no início dá uma sensação de controle e depois isso faz com que prolifere mais os animais, né? Então tem uns riscos aí técnicos que a gente nunca recomenda que a população faça por si só, que ela busque realmente orientação profissional, porque o controle de praga ele não é tão simples, apesar desses produtos serem vendidos aí de uma forma indiscriminada, mas todos eles têm risco se mal utilizados ou mal aplicados. E às vezes não é o produto que é ruim, é você que utilizou da forma errada, né? Então, por mais, infelizmente, a gente pode contestar que a venda em alguns aspectos, mas eles têm que ser bem utilizados, senão eles podem não ter efeito ou ter um efeito até contrário. Para a gente encerrar, Tualpa, queria que a gente reforçasse aqui o atendimento básico, né? Procurar o atendimento básico nos primeiros sintomas,
não deixar aí avançar essa doença? Primordial, eu acho que é o aspecto principal para evitar o óbito e o agravamento. Então, nos primeiros sintomas, para tudo, a população ela deve procurar o sistema de saúde. É um erro tentar fazer a automedicação se você não tem conhecimento. Então, se você não tem conhecimento técnico para fazer essa medicação, né, ou seja, você não é médico, você não tem essa autonomia, busca o serviço de saúde, busca o atendimento médico. E nesse atendimento médico, chama a atenção se você teve exposição ao risco. Leptospirose, a gente tem que associar sempre ao risco. E o risco é a exposição. Então, se você não teve contato, aliás, com água, com enchente, com córrego, com água que possivelmente estava contaminada, nota a presença de ratos na sua casa há um tempo aumentando, quando você tiver sintoma e for atendido, fala isso para a equipe médica. Apesar da gente ter aí numa média dos primeiros sintomas entre o contato e eles aparecerem 5, 7 dias, mas podem ser menos ou até mais. Podem ser 2 semanas, 3, enfim. Então, teve esse contato há um mês e pouco no máximo, lembre a equipe de saúde para que ela fique atenta desse risco do que você está relatando lá, não ser a dengue ou a virose, mas sim a leptospirose. E lembrar que nesse período de chuva é muito comum que ocorra. Nós já temos 7 casos esse ano em Fortaleza, 2 óbitos, então a gente tem trabalhado para minimizar ao máximo esses casos e esses óbitos. Muito obrigada pelas informações e pela presença. De nada, eu que agradeço, colocar à disposição da população e sempre que possível a gente puder estar ajudando aqui conversando, é um prazer. Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.